Bom dia a todos. Bom dia, sejam bem-vindos. Você que nos visita, Deus abençoe a vida de vocês. Vocês estejam bem aqui. Meu amigo Zepa, grande músico do nosso país. Tenho orado por você, Zepa, desde o dia que eu te conheci, viu? Quero que você saiba disso. Tenho orado por sua vida e ainda vejo você servindo e louvando ao Senhor com sua arte. Imagine influenciando uma nova geração de músicos. Seria lindo. O Zepa tem algumas composições junto com o Pablo, quando a gente fazia na Igreja Maracanã, e tem as músicas do Zepa. Você entrar lá na internet, olhe lá e veja quem é Zepa. Então, Deus abençoe. Muito feliz, viu? E aqui, obrigado por sua presença também. Eu esqueço o nome? Marilene. Deus abençoe, Marilene, a sua vida. Obrigado. Obrigado por todos que estão aqui nos visitando. Você que está na internet, muito obrigado, por você estar conosco. Nossa igreja mãe, Igreja Carezinho. Galera que está com a gente, Deus abençoe. Tem gente de fora do estado também participando. Deus abençoe a sua vida. Fique conectado com a gente. A gente vai abrir a Bíblia Sagrada em Êxodo, no capítulo 18. Vamos ler do versículo 13 até o versículo 27. Êxodo, capítulo 18. Do versículo 13 até o versículo 27. A gente está dando continuidade à série de mensagens A Jornada, em 4 temporadas. Essa primeira temporada foi o início, Então, viemos lá de Gênesis 3, falando de como Deus foi fazendo na vida do povo para retirar o povo do Egito, na primeira temporada. Entramos na segunda temporada falando de a provisão. Então, agora, como Deus provê no deserto, sobre a nossa vida. Hoje, em particular, nós vamos falar da sabedoria, como Deus provê sabedoria para o povo que se encontrava no deserto, da sua jornada até o Sinai. Porque no Sinai, no Monte Sinai, Deus vai dar as suas leis no Monte Sinai. E eles ainda estão no caminho. No último sermão, a gente viu que eles estavam em Refidim, nesse local chamado Refidim, estavam com sede e Deus proveu água saindo da rocha. A água jorrou da rocha, e logo depois vem os amalequitas guerrear contra o povo de Israel, e ali Deus deu a vitória, com Moisés com suas mãos levantadas, abençoando o povo, e os seus amigos segurando a mão, provendo ali. Deus sempre proveu água, e proveu também a vitória contra os inimigos, em Refidim. Hoje, nesse texto, eles já, muito provavelmente, já caminharam mais um pouco até a chegada do Monte Sinai. Ainda não chegaram lá, mas estão a caminho. E aí, neste caminho, entra um homem chamado Jetro. Jetro é o seu sogro, e daqui começa a história para o sermão de hoje. A gente conclui, assim, a nossa segunda temporada, A Provisão. Na semana que vem, eu acho que a semana que vem já entra uma nova temporada. Então, são 4 temporadas de A Jornada. Saída do povo do Egito até a chegada na terra de Canaã. A gente sempre faz o paralelo da nossa jornada cristã, quando a gente era escravo e o Senhor Jesus nos libertou e nos colocou numa jornada. E a caminhada cristã é uma jornada, é uma longa jornada na mesma direção, até a chegada em Canaã, que é a promessa de Deus para a gente. Então, abra sua Bíblia, Êxodo 18, do versículo 13 até o versículo 27. Obrigado, Jesus, por tua palavra aberta, e que o teu Santo Espírito abra a nossa mente, o nosso coração, nos dê compreensão das tuas verdades, e que também se torne verdade para nós, e que o nosso coração seja um solo fértil, que a tua semente ali plantada germine a 30, 60, 100 por um, para a glória do Senhor, e vire em prática para a nossa vida, vire em comportamento, e que a gente influencie o mundo com a tua palavra, que é a verdade. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Diz assim o texto sagrado, capítulo 18, do versículo 13 até o versículo 27. Vamos fazer igual a semana passada, numa leitura alternada. Eu leio um, vocês o outro, e assim nós vamos até o final. O último verso leremos todos juntos. Eu vou ler o 13, vocês o 14, e assim a gente vai. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol.
Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. O sogro de Moisés, porém, lhes disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus. Leve as suas causas a Deus. Ensine os estatutos e as leis, e faça com que conheçam o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isto, e se for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo o que este tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples ele fez julgar. Então Moisés se despediu de seu sogro e este voltou para a sua terra. Amém. Com o avanço de Israel, Israel estava avançando, né? Israel saiu do Egito para a terra prometida, a terra de Canaã. Então ele saiu de lá e está avançando. Avança no deserto. E nesse avanço, e quando chega no deserto, né, da provisão, Deus provê água, Deus provê alimento, Deus provê vitória contra os inimigos, e agora Deus vai prover sabedoria. E sabedoria é importante para todos nós, porque todos nós, muitas vezes, nós nos tornamos orgulhosos. Eu tinha um professor no seminário, e que ele teve uma vez que ele falou assim, né? Eu vou ouvir fulana de tal. E a fulana de tal era uma doutora em C.S. Lewis. Ela fez doutorado em C.S. Lewis. E aí ele disse assim, eu vou ouvir fulana de tal, eu sei mais do que ela. Eu não vou ouvir, não vou perder o meu tempo para poder ouvir. E não foi. E aí naquele dia eu pensei assim, quando a pessoa não tem mais nada para aprender nessa vida, fica difícil, né? Quando a gente acha que sabe tudo, né? Então assim, será que a gente perde a sabedoria também? Parece que quando a gente na vida não tem mais nada a aprender, qual é o objetivo? A gente sempre tem alguma coisa a aprender nessa vida, mesmo que se torne mais idoso, né? Porque assim, a pessoa mais idosa também tem o que aprender. Israel sempre tinha assim, o sábio era o idoso, mas não o idoso aquele que se tornou velho, mas o idoso aquele que foi tendo sabedoria com a vida. Então olhava para o idoso como um homem sábio, porque ele acumulou sabedoria, e as pessoas iam consultar o idoso por causa da sabedoria, não pelas suas cães, não pelos seus cabelos brancos, mas porque aquilo que ele tinha aprendido ao longo da vida. Então assim ia procurar o sábio, e o sábio sempre tinha uma palavra direcionada para a vida das pessoas. E eu me recordo que a minha avó faleceu com 97 anos, quase 97, poucos dias para completar 97 anos. E quando ela fez 90 anos, ela quis fazer um culto de gratidão a Deus. Nós fizemos o culto de gratidão ao Senhor, e a igreja estava lotada, porque a família é grande, ela teve 9 filhos, netos, bisnetos, e por aí vai, né? E mais as pessoas da igreja, não cabia de tanta gente. 90 anos da minha avózinha, que já está com o Senhor.
E aí ela falou assim, eu quero que você pregue, meu netinho. Eu falei assim, claro, vó, sua palavra é uma ordem. A palavra é uma ordem. Né? E eu contei umas histórias dela, ela ficava assim, eu me lembro que ela sentada assim, ela ficava para mim assim, não fala isso não. Ela falava assim, vó, desculpa, mas eu vou falar. E aí a avó contava umas histórias lá, e a avó, eu me recordo que quando eu fui para a faculdade de psicologia, eu precisava fazer um trabalho que era o meu genograma. É uma árvore genealógica. Né? Então, eu fazia estágio na terapia sistêmica, que é casal e família. Então, a minha professora, a doutora Mônica, o dia que eu ouvi, Mônica, aprendi muito com você, você abençoou muito a minha vida. Né? E a doutora Mônica, ela pediu para a gente fazer o genograma, eu sentei do lado da minha avó. Falei assim, vó, eu preciso saber algumas coisas. Minha avó foi contando coisas da família, e eu me escandalizei com um monte de coisa que ela contava. Eu não queria mais continuar meu genograma. Eu falei para a minha professora, falei assim, olha, ela fez, Elia? Eu falei assim, não fiz. Ela, por que você não fez? Eu falei assim, porque eu fiquei com medo. Eu falei assim, eu sentei do lado da minha avó começou a contar as coisas, eu falei assim, não acredito que minha família tem um monte de coisa ruim assim. Eu assim, fechei e não quis mais saber daquilo, Mônica. Ela falou assim, continua, vai ser bom para você. Aí eu continuei. A minha avó falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ela falou assim, meu filho, eu tenho tanta coisa para aprender nessa vida. Olhei para a vovó, 90 e tantos anos, e falei assim, não, vó, você não tem, né? Ela assim, sim, filho. Enquanto a gente viver nessa terra, a gente tem algo para aprender, a gente nunca sabe tudo. Eu escutei a voz da sabedoria ali naquele momento. Então, Israel aqui precisava de sabedoria. Moisés era um líder guerreiro. Moisés era um líder treinado no Egito pelas forças especiais. Não sei se ele participou do Tropa de Elite, era da Caveira, né? Era PQD, o Moisés, porque o Moisés trabalhava no palácio, ele foi criado no palácio, ele sabia lidar com o exército, ele sabia lidar com arma. Né? Moisés era um líder especial no Egito. Quando ele vai levar o povo para a terra de Canaã, que é o seu próprio povo, ele sabia liderar, ele sabia lutar, ele treinou as outras pessoas para lutar. Então, assim, Moisés era este homem. Talvez Moisés soubesse tudo, e aí Moisés ele se depara nessa situação, nessa jornada, nesse avanço, com algumas situações, né, da sua vida. A caminhada cristã também é assim. Na caminhada cristã, às vezes a gente tem 20, 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, e a gente acha que sabe tudo. Né? Mas sempre tem algo para a gente aprender, e a caminhada cristã ela tem a sua trajetória. No caso aqui, vem a história de Jetro, entra a história do seu sogro na sua história. Então, assim, é legal quando a gente vê história de outras pessoas entrando na nossa história, fazendo parte da nossa história. E as pessoas, quando elas fazem parte da nossa história, elas podem nos atravessar e ter significado na nossa vida. E muitas vezes até mudar um pouco o rumo daquilo que a gente pensa, do rumo daquilo que a gente faz, por essas pessoas que entraram na nossa história. Não despreze isso. Não despreze as pessoas que entram na sua história. Tem um propósito diante de tudo isso. E o sogro de Moisés entra na história de Moisés. E esse entrar na história de Moisés, olha o capítulo 18, os versículos de 1 a 12, porque foi a parte que nós não lemos, mas vamos ler um pedaço dela, porque Jetro, ele vai entrar na história. Está aí com a sua Bíblia aberta? Êxodo 12. Êxodo 18. Só para saber se vocês estavam atentos. Estão atentos, né? Isso aí, Êxodo 18. A partir do versículo 1. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este havia enviado até ele. Ou seja, Zípora estava com ele, mas nessa jornada toda, Moisés pegou e falou assim, Zípora, vai para a casa do seu pai, não fica aqui com a gente não, a situação vai ficar difícil. E Zípora foi para a casa do pai com os seus filhos. Só que o que Jetro faz? Leva Zípora, a mulher de Moisés, e os seus filhos para estar com o marido, para estar com o pai, depois que este havia enviado até ele. Versículo 3. Juntamente com os 2 filhos dela, um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito, fui peregrino em terra estranha.
O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado, junto ao monte de Deus. Então ele já estava lá perto do Sinai. Lembram? Semana passada, Refidim. Refidim avançando. O objetivo é chegar no Sinai. Então já estava lá perto. E Jetro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro, estou chegando com a sua mulher e seus 2 filhos. Ou seja, mandou um mensageiro dizendo assim: olha, eu não sei como é que vão receber a gente, está pensando que é inimigo, e era um acordo que se fazia naquela época. Manda o mensageiro fala assim: ó, está chegando fulano de tal. Aí a tropa abre, entra para poder receber, né, essa pessoa. Sei lá quem vem, é inimigo, vai explodir, tem bomba. Então tem todo um cuidado aí. Versículo 7. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou. Indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó, aos egípcios, por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-os da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que libertou vocês da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, está contando a história, no dia seguinte, então, o que vai acontecer diante daqui? Ele, o Jetro, ele era sacerdote de Midian. Alguns vão comparar Jetro com o sumo sacerdote. Alguns vão fazer a comparação com Israel, né, vão colocar essa comparação, vão falar assim: ele não era apenas um sacerdote, ele era chefe dos sacerdotes. Ele era sumo sacerdote do local chamado Midian. Então, ele estava acostumado com a questão de liderança. E o que Jetro vai fazer ali, Alessandro? Uma consultoria. Ele vai dar consultoria, né, para o seu genro. E essa consultoria é uma consultoria especializada, que vai mudar o rumo da própria história de Israel. Porque o sistema jurídico de Israel vai ser feito aqui. Alguns especialistas vão dizer: o sistema jurídico que tem de Israel hoje, na atualidade, vem daqui do Conselho de Jetro, que muda a história aqui. Então, em primeiro momento, ele se torna um observador, Jetro. Depois, ele apresenta soluções estratégicas, isso na linguagem atual. Não sei se eu estou errado aí, estou equivocado, Alessandro, que é o especialista na área, né? Ele se torna um observador. Depois que ele observa tudo, ele vai estrategicamente apontar algumas coisas de mudança, para que tenha ferramentas mais eficazes de liderança. Vou te dar ferramentas. E aí apresenta para Moisés. Porque Moisés, o que acontecia? Moisés estava arraigado em sua antiga forma de liderar o povo. Porque no período patriarcal, o que acontecia? O líder do povo era o ancião. E ele era o líder no período patriarcal. Ele decidia sobre todas as coisas. Todos os assuntos familiares, todos os assuntos daquele clã eram trazidos para o patriarca. E o patriarca assim decidia. Como no Brasil, até o século XIX, acontecia muito isso, né? Num período patriarcal, onde até o próprio pai decidia o casamento das filhas, decidia o acordo de quanto pagava, né, para poder ficar com a filha, casar com a filha, intercâmbio de riquezas, né, os argumentos que se faziam até de nações, para unir as nações pelo laço do casamento. Quem fazia isso? O patriarca. O patriarca decidia sobre essas coisas. O que Moisés estava na sua cabeça? Ele estava com o sistema do patriarca. Então, como sistema do patriarca, ele se tornou chefe daquele povo, todas as coisas que eram decididas passavam por ele. E o Jetro observa essa questão. Então, em sua condição de escravo no Egito, talvez, né, Moisés e os israelitas dificilmente possuíam um sistema jurídico.
porque eles não iam copiar dos egípcios. Então, o que eles fizeram? Eles seguiram dos patriarcas. E aqui o sistema jurídico acaba sendo definido para a vida de Israel. Então, o conselho de Jetro foi inspirado por Deus. Foi inspirado por Deus. Ah, não, pastor, não é. Deus não usa pessoa de outra religião para fazer as coisas. Equívoco. Deus é Deus. Deus utiliza quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. A gente acha, às vezes, que é só dentro da igreja que a gente vai encontrar conselhos sábios. Às vezes, uma pessoa que não tem nada a ver com Deus, que não é crente, fala uma coisa para a gente que abre uma luz e a gente fala assim, caramba, é isso. Não despreze isso que acontece da parte do Senhor. Às vezes, na sua profissão, alguém fala alguma coisa, acenda a luz, porque é Deus trabalhando em todos os casos. Deus não trabalha somente na vida da igreja. Deus também trabalha fora dela, porque tudo é dele. O mundo é do próprio Senhor. Então, Deus trabalha também na vida do ímpio? Sim, Deus também usa para a sua glória. Todas as coisas são utilizadas para a glória do Senhor. Não desprezemos o que o Senhor faz através de nós, em nós e ao nosso redor. Porque Deus faz assim com a gente. Então, o Jetro, o objetivo aqui de instaurar, né, um tribunal, aí ele vem com seus conselhos. Em duas questões que eu vou trabalhar aqui nesta manhã. Tá? Duas questões apenas. A primeira delas, que é sobre sabedoria, nosso tema é sabedoria. A primeira questão que a gente vai trabalhar aqui é que a sabedoria é sempre dada por Deus, até mesmo utilizando outras pessoas. Eu sei, Arthur, que meu subtema ficou longo. O especialista fala assim, pô, pastor, ficou longo pra caramba aquele seu primeiro argumento, né? Mas vou voltar para vocês. A sabedoria, primeira coisa, a sabedoria. Primeiro, é sempre dada por Deus, até mesmo utilizando outras pessoas. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago 1, 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Fique com seu dedinho em Êxodo, que a gente vai voltar para Êxodo. Tiago 1, 5. Espera um pouquinho, Arthur, para todos acharem. 1734, disse o Arthur. Todos acharam? Você em casa também? Conseguiu aí abrir a sua Bíblia, o aplicativo? Tiago 1, 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. O Tiago, ele utiliza assim, se você quer sabedoria, você pede a quem? Que a todos dá. A sabedoria é do próprio Deus, e ele que dá para todos. Então, assim, Deus é quem dá a sabedoria, como diz Tiago. Mas aqui no texto de Êxodo, onde que é o nosso texto básico, nós temos aqui o sogro de Moisés, Jetro, também chamado de Reuel. Era o nome de Jetro. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 2. Dá uma olhadinha do versículo 16 até o versículo 22. Êxodo 2, de 16 a 22. A gente sempre manuseia bastante a Bíblia aqui, hein? Nas pregações, hein? Hoje também. Vamos manusear a Bíblia. Vamos olhar os textos. Êxodo 2, versículo 16, de 16 a 22. Numa leitura alternada. Eu um, vocês o outro. Êxodo 2, a partir do 16. Eu vou ler o 16, vocês o 17. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e a expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e repreendeu, e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou, por que vocês vieram mais cedo hoje? Então Reuel disse às filhas, e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco.
a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Então, Jetro, também chamado Reuel, era o nome dele. Então, Moisés, ele se casa, né? Eu fico imaginando, desde quando estava tirando água do poço, minha mente criativa, né? A Bíblia não diz isso, mas eu fico imaginando, ele lá, né, fortão, com a espada do lado, vieram os pastores, tiraram as mulheres de água, ele chega, não vai tirar ninguém daqui não, entendeu? Elas que vão tirar água do poço agora, senão vocês vão se ver comigo. Aí os caras, opa, esse cara é machão aí. Aí eu fico imaginando Zípora olhando para ele e falei assim, que homem, Jesus, que homem maravilhoso. E aí já começou o olhar ali e tudo mais. Então, quando ele vai para casa, né, de Reuel, de Jetro, ela já começava a falar assim, você viu, irmã? Que homão, que bonitão. E aí, lógico que o pai já vê tudo isso e diz o texto que dá em casamento, ele se casa com Zípora. Eu não sei se você já viu o filme, eles colocam uma atriz muito bonita. E deveria ser mesmo, porque naquela região, era uma região que havia mulheres muito bonitas ali. Então Moisés vai e se casa com Zípora e tem um filho com ela, que é Gerson, que é o primeiro filho deles. E aí, Moisés entra na família de Jetro, mas só que essa família não é uma família desconhecida. Numa pesquisa, e vai comigo, vai lá em Gênesis comigo, vai lá em Gênesis no capítulo 25, e vamos ler os versículos de 1 a 4. Talvez você se surpreenda como eu me surpreendi. Gênesis capítulo 25. E comece a fazer teologia comigo aqui. Ver se é isso mesmo, se eu estou equivocado, ou se está correto. Gênesis capítulo 25, versículos de 1 a 4. Eu vou ler e você acompanha aí. Eu dou um tempinho para que você ache. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, lá o capítulo 25. Os versículos de 1 a 4. Olha só. Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian. Só nome bom, né? Vocês que são grávidas aí, para botar o nome dos filhos, olha que beleza. Quem vai ter seus filhos no futuro, né? Olha que lindo. E Isbaque e Sua. Joquizã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Ó, maravilha. Só nome de homem aí que vocês podem pegar. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Quem era filho de Quetura também? Midian. Jetro é da terra de quem? Midianitas. Ou seja, então ele pertencia ao mesmo povo de Moisés, porque também era filho de Abraão. Então a gente acha que às vezes estamos num local totalmente desconhecido, e não. E Deus conduz todas as coisas, Deus conduz a história do universo. Essa semana eu estava conversando com a Duda e com a Esther, né? Nós fomos tomar um café, como eu sempre falo assim, vamos tomar um café? Aí todo mundo que quer conversar comigo fala, vamos tomar um café? Ou a gente vai para o shopping, eu venho aqui para o gabinete, a gente toma um café e conversa, né? E aí lá a gente descobriu que, na verdade, elas conhecem um rapaz que me conhecia. E eu falei assim, pô, pastor, a gente está vindo para a igreja, a gente nem sabia que tinha conhecido nessa história, e é verdade. Como Deus vai apontando, vai direcionando a nossa vida, e a gente vai descobrindo, caramba, Deus já tinha tudo sob controle, né? Deus já sabia de todas as coisas, vai arrumando tudo, e quando a gente se dá conta, a gente fala assim, oh, louvado seja o Senhor. Eu não sabia que o Senhor estava fazendo tudo, o Senhor estava aprontando todo o terreno, em toda a nossa história, e aqui é mais uma história dessa. Deus vai dar sabedoria para um homem que está guiando o seu povo, que vai vir, parece que é de um outro lugar estranho, e de uma terra que tem uma religião, e que dessa religião tem um sacerdote que não serve ao Deus dos céus. Ou alguns vão falar assim, talvez ele servia ao Deus dos céus e nem sabia. Talvez Jetro, Reuel, fosse esse sacerdote que talvez falasse até com Deus, Deus, eu não sei quem é você não, eu sirvo aqui, né, um outro Deus, mas tudo bem, né, eu vou falar contigo. Por quê? Jetro, que morava perto do Sinai, era conhecido entre
esse Sinai era conhecido como o Monte de Deus. Olha lá Êxodo 3, vai lá para Êxodo 3 agora, os versículos 1 e 2. Arthur, hoje eu falei assim, hoje eu vou pregar em 30 minutos. Ai, minha cabeça, né? Acho que não. Êxodo 3, versículos 1 e 2. Olha aí, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o que diz aí? Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Até aí. Ou seja, Moisés vai para lá, para aquele monte que Jetro, ou Reuel, via como o monte de Deus. E lá o próprio Deus fala com Moisés. Então Jetro, na verdade, ele conhecia o Deus do céu ou não? Ou ele servia a outros deuses? Ponto de interrogação. Ainda carece Gabriel de muita pesquisa nesse sentido, e você tem um campo enorme para pesquisar, né, por aí. Ou seja, eu fiz uma pesquisa, alguns vão falar que Jetro pertencia à religião drusa. Alguns vão falar sobre isso. Falam até que ele era um tipo de ancestral drusa. Eu fui procurar lá sobre os drusas. Os drusas existem hoje ainda. Os drusas, alguns falam que eles são islâmicos, há uma boa parte islâmica, mas tem alguns que estão brigando para que Israel aceite os drusas como parte de Israel, e já tem um decreto de Israel com relação a isso. Então tem muitos drusas que da terra de Midian, que vêm aqui porque eles falam que também são filhos de Abraão, porque Quetura que gerou Midian, e Midian que gera essa terra. Então até hoje eles estão reivindicando que fazem parte do povo de Israel, e já há decretos com relação a isso. Alguns árabes falam que não, que os drusas pertencem ao povo árabe, e tem uma briga ainda com relação a isso. Mas alguns vão dizer que nessa época, Reuel, também chamado Jetro, pertencia aos drusas. Ponto de interrogação. Mas é bem verdade que aqui nós sabemos que Reuel, ele tem contato com o Deus do céu. Ele tem contato porque ele fala assim no texto do capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 12. Eu vi o que Deus fez por vocês. E ele louva a Deus e oferece sacrifício a Deus. A gente vê, então, ele tem contato com o Deus do céu, ele se volta para o Deus do céu e ele oferece sacrifício ao Deus do céu, Reuel. Então, ele chega logo depois da vitória dos amalequitas. Eles vencem os amalequitas, Reuel chega até lá, né? Então, bem próximo ali do Sinai. Então, ali, conversa com Moisés e dá as suas orientações específicas, né, das questões jurídicas que farão parte de Israel. Para fechar esse ponto, deixa eu aplicar, né, para a gente aqui, para a nossa questão de cristão. Fique atento para aquilo que Deus faz na sua vida. Às vezes você pode estar não ouvindo porque é uma voz de fora da igreja. Mas tem uma pessoa, às vezes, de fora da igreja falando assim, olha, você tem que seguir a Deus mesmo. E aí você fala assim, caramba, o cara está me evangelizando. Nem é de Deus, como é que ele fala um negócio desse? Olha isso aqui para a sua vida. Então não despreze os conselhos, não despreze as pessoas que Deus coloca em sua volta. Às vezes é uma pessoa que você nem acredita muito, mas Deus está te orientando por algum motivo. Abra os seus olhos. Primeira coisa, a sabedoria, ela vem de Deus, mesmo que não seja das pessoas do nosso ciclo, mesmo que seja de outras pessoas. Segundo e último, né, para a nossa meditação, sabedoria, a providência de Deus sobre sabedoria. Ela é apropriada por aquilo que recebe. Deixa eu melhorar essa de apropriação, é uma apropriação. Nós nos apropriamos da sabedoria ou não? A sabedoria ela é sempre dada por Deus, mesmo que ele use outras pessoas de volta. Só que essa sabedoria ela precisa ser apropriada por nós, porque algumas pessoas acham que são sábias, né, que elas se apropriam de uma sabedoria, mas essa sabedoria é para manipular, essa sabedoria é para manter o próprio interesse. Eu não sei se isso é bem uma sabedoria.
É porque algumas pessoas, elas falam assim, obtém conhecimento. Elas enchem o seu cognitivo de conhecimento e acham que isso é sabedoria. Isso não é sabedoria, isso é conhecimento. E aí algumas pessoas falam assim, eu tenho sabedoria, mas essa sabedoria é para manipular as pessoas e para olhar por interesse próprio. O Jetro abre a cabeça de Moisés aqui para outras questões, e que são questões sensacionais. Porque Moisés, o que ele vai revelar? Ele vai revelar humildade e mansidão diante do seu sogro. Porque Moisés não precisava prestar atenção no que o seu sogro falava para ele. Pô, cara, você nem pertence ao Deus do céu, vou te ouvir? Você é sacerdote lá em Midian, manda aqui na minha casa, ainda mais sogro, né, gente? Sogro, sogra, né? Brigas eternas. Ô, Jesus, que brigas eternas. Mas se meter na minha casa, vai dizer o que eu tenho que fazer? Aqui mando eu. Né, os machões, né, vão, né, Marcelo? Eu também. Machão, aqui mando eu. Manda lavar o prato, né? E aí a gente tem essa história, né? Porque é sogro, eu não vou ouvir. Só que Moisés mostra aqui uma humildade enorme, uma mansidão enorme. Logo no contato que ele tem com seu sogro respeitoso. Não é qualquer sogro. Seu sogro vai e manda assim, olha, avisa lá que eu estou chegando. Bota água no feijão. Me avisa que eu estou chegando com a mulher dele, com os filhos dele. Estou entrando. Aí eles levam, ó, Moisés, seu sogro está chegando. Moisés, respeitoso, levanta, vai fora do arraial, recebe o seu sogro. Diz o texto que ele se curva. Ele beija, mostra de respeito, se curva diante do seu sogro. Mostra humildade, mostra respeito. Beija o seu sogro, leva o seu sogro para dentro. Seu sogro é um observador. Fala com Moisés. Moisés olha assim e fala assim, eu vou refletir, meu sogro, sobre isso que você está me falando. Vou analisar melhor. Porque Reuel começa a levantar algumas coisas para Moisés que só um coração humilde pode reter, pode se apropriar disso. Só uma pessoa que é mansa, de fato, pode se curvar diante dessa situação. Porque quando nós nos tornamos especialistas, às vezes nós não queremos nos curvar diante de nada. E Moisés nos ensina isso no texto. Ele se torna humilde, ele se torna manso, ele se curva diante do seu sogro, ele presta atenção no que o seu sogro está falando, e ele muda a sua cabeça, e ele muda a trajetória da forma que ele estava liderando. Eu não estou falando com isso, né, e eu não quero aqui também ser ignorante nesse sentido, que falar assim, não, às vezes você tem razão, você tem que bater o pé porque você tem razão. É assim. Mas quando isso não está prejudicando, porque o texto diz assim, o Reuel chega para Moisés e fala assim, Moisés, não é bom a forma que você está fazendo. Eu fico imaginando Moisés assim, por que não é bom a forma que eu estou fazendo? Você está se cansando, Moisés. Você fica aí o dia inteiro, diz o texto, que é desde do amanhecer até o pôr do sol. O povo fica aí o dia inteiro em pé, não tem nem lugar para sentar. E está aí diante de você, esperando você falar alguma coisa. Você está cansando o povo. Você está se cansando, você está prejudicando a sua família, você está prejudicando o seu povo, está todo mundo estressado, toda gente entrando em depressão, gente cansada que não consegue uma consulta, não consegue fazer nada, e você aí nesse sistema, Moisés. Isso não está sendo bom, ele fala isso não está sendo bom, Moisés, nem para a sua vida, nem para a vida do seu povo. Analise. Às vezes nós fazemos coisas na nossa vida, e fazemos que não estão sendo boas. Nem para a gente, nem para o outro. Está prejudicando a esposa, está prejudicando os filhos, sabe? Está prejudicando no trabalho. Muda essa forma, seja humilde, seja manso, olhe para a perspectiva divina que está te ensinando, está te dando sabedoria. Não seja um teimoso ou uma teimosa que bate o pé e está vendo que está dando errado. Não estou falando das coisas que estão dando certo. Mas às vezes está dando errado, você está batendo o pé. Vamos ceder nessa história. Seja humilde para ceder aqui. Moisés, ele vai mostrar essa humildade e essa mansidão, como liderar, né, como chefe do seu povo. O chefe do seu povo detinha o poder do judiciário. Então, aqui, nessa história, não havia separação entre as questões civis e as questões religiosas. Não havia essa separação em Israel. Eu acho que até hoje não há. No Brasil, a gente encontra isso. Por exemplo,
a gente fala de homoafetividade. E aí há uma briga em relação a isso. Aí nós falamos assim, que eu também penso de uma determinada maneira. No Brasil não tem essa questão do civil e religioso estar junto. O civil e o religioso estão separados, porque a gente vive num país laico. E esse país laico tem as leis civis, e que as pessoas, sejam elas, professam o que professarem, façam o que quiserem com o seu corpo, mas elas precisam ser cuidadas do seu corpo. Elas precisam ter os direitos constituídos nesta nação. Isso é uma questão civil. A questão religiosa, de fé, aí fala assim, vem para a igreja para se tornar membro. A gente fala assim, opa, peraí, deixa eu te ensinar aqui, né? Deixa eu te ensinar a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito disso. Nós acreditamos assim, você professa essa fé? Não, nisso eu não professo, então não tem como você fazer parte daqui. Há uma separação muito clara. Aqui em Israel não havia isso. Não havia essa separação do civil com o religioso. Era tudo junto. Então, as leis, elas eram direcionadas desta forma, que é diferente do nosso país. Ou seja, a mudança de rumo, ela acontece quando Moisés recebe as sábias instruções do seu sogro e as coloca em prática. Não é só uma questão de receber a instrução, se apropriar dela, mas colocar para fora, colocar em prática essas instruções que são recebidas. E aqui há um questionamento de Jetro, que é isto que você está fazendo com o povo. Olha para o texto, você vai ver. O que você está fazendo com o povo, Moisés? É um questionamento desse sábio, né, desse observador da liderança, e ele começa a questionar, bota as perguntas. Isso é muito próprio, né, Alessandro? Do consultor de empresas. Não sei se você faz muito isso. Coloca a pergunta. Por que vocês fazem isso? Jetro, ele faz exatamente isso. Eu falo muito com o Alessandro, que o Alessandro fala assim, não, porque a igreja copia muito do mundo empresarial. Aí eu falo para o Alessandro assim, eu falo assim, Alessandro, é o contrário. É o contrário. A Bíblia é muito mais antiga. Né? O que Deus instituiu aqui está lá atrás, é o contrário. Você olha que as perguntas que os consultores fazem, que os diretores fazem, que os presidentes fazem, você olha para a Bíblia, elas estão todas aqui. E aí o Jetro, ele faz isso. Que é isto que você está fazendo ao povo, Moisés? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde amanhã até o pôr do sol? Lá no versículo 14 você vai ver isso. Êxodo 18, 14. Aí ele vai falando, continua. Não é bom o que você está fazendo. Escute o que eu vou dizer. Então preste atenção agora. Olhe para a sua vida. Veja as coisas que você já fez. Deram certo? Não, isso aqui deu errado. Não é hora de mudar? Preste atenção. Mesmo se essa sabedoria não venha de dentro da igreja ou de alguém que está do seu lado, mesmo que venha de fora, preste atenção, é Deus quem está fazendo, Deus quem está unindo todas as coisas, Ele quem guia os nossos passos. Nós nem sabemos, mas Ele que está fazendo tudo. Botando o caminho aqui, bota uma pessoa ali, bota alguém do nosso lado aqui, traz uma palavra para cá. Um lugar que a gente nunca foi, vai e ali recebe uma palavra. Deus é quem está fazendo essa história toda. E aí, este homem, né, o Jetro, quando assim, escute o que eu vou dizer. Vê se você consegue escutar o que eu vou dizer nesta manhã. Represente. Ele vai dizer assim, represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que deve fazer. Versículos 19 e 20. Porque Jetro vai dizer assim, coisas que você tem que fazer, Moisés. E aí na igreja, entre os pastores, nós falamos assim, tem coisas na igreja que o pastor deve fazer e deve liderar. Então assim, o que nós devemos fazer? Treinar as pessoas para pregar o evangelho. Pregar no púlpito a mensagem da palavra do Senhor e somente ela. Vive verdadeira. Palavra de Deus para a nossa vida. Isso é a atividade pastoral. A atividade do líder eclesiástico da igreja. Ele prega a palavra. Ele ensina as pessoas os mandamentos do Senhor. Como as pessoas devem seguir o Senhor. E vira para as pessoas, e eu já virei aqui para muitas pessoas, e falo assim, olha, você está errado nisso. Volte sua vida para Deus.
você precisa de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. Só Deus pode te perdoar. Só Deus é a fonte de graça e a fonte de vida. Volte-se para Deus. Corrija a sua vida. Siga a Cristo, que Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida. Só Ele tem o caminho correto nessa história. Função pastoral. A gente precisa fazer, viu, Arthur? A gente precisa assumir o púlpito. A gente precisa ensinar. A gente precisa exortar as pessoas. E sem medo de falar assim, não gostou, não gostei do que o pastor falou. Ai, que chato. Ai, se meteu na minha vida. E a gente consciente fala assim, mas isso é que Deus quer de você. E hoje aqui de manhã eu estou fazendo a minha palavra pastoral, aquilo que Deus falou para eu fazer. Você precisa se arrepender. Você precisa se voltar para Cristo. Se você está com a vida longe de Deus, volte correndo para Jesus, porque não há outro caminho. A salvação só há em um, Jesus. Ele é o nosso Redentor. Não há outra história, não há salvação em outro lugar, a não ser Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos resgata da condenação do pecado. Ele nos conduz a Deus. E nós estaremos em Canaã no final de todas as histórias, porque Ele nos prometeu. E aí, Jetro diz para Moisés fazer isso, liderar o povo, falar dos estatutos de Deus, dos mandamentos do Senhor. Mas e as outras coisas? Aí o que ele faz? Parte B. Ele diz assim, procure entre o povo homens capazes. Delegue. Aí, Alessandro. Olha que maravilha. O Alessandro pode pensar assim, caraca, já vou montar minha palestra de uma outra forma, né? Monta para delegue. Ele diz aqui, só que nessa escolha dentro da igreja, e há uma dificuldade dentro da igreja hoje, eu tenho falado na plantação de igreja, estamos plantando uma nova igreja. Há uma dificuldade de liderança. A liderança não é assim, eu quero fazer. Tá bom, pastor, eu quero me dedicar, conte aqui comigo, né? Vamos junto, estamos juntos, beleza. Olha só o que ele vai dizer aqui. No versículo, deixa eu pegar aqui. Logo depois, consulta aí, porque eu separei aqui o texto. Então, olha aí no capítulo 18, que ele vai dizer assim, ó, a parte que ele diz, o sogro de Moisés. Vamos, versículo 17. Representante, aqui, versículo 20, que é a parte de Moisés. Ensina-lhe os estatutos e as leis, e faça com que a conheçam o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Aí depois ele fala, parte B, procure entre o povo, não são quaisquer pessoas, quaisquer homens. Olha só a definição que ele faz aqui. Homens, o que diz aí? Segunda coisa, o que precisa? Terceira coisa, o que precisa? Quarta coisa, o que precisa? Olha só, olha a definição que ele está dizendo aqui, que é uma definição até para a nossa nação brasileira. Se nós tivermos políticos, prefeitos, governadores, presidentes, os senadores, os deputados com essas características, olha só o que ele diz aqui. Procure entre o povo homens capazes, homens, primeiro, tementes a Deus, que temam o Senhor, que se voltem para o Senhor. Segundo, homens que amem a verdade. Né? Precisa amar a verdade, precisa odiar a corrupção, odiar o mal. Amar, se nós estivermos dentro, imagine a igreja de Cristo, com homens, com mulheres, com essas características. São capazes, têm capacidade para lidar com as situações. Vão trabalhar com as crianças? São capazes. Têm conhecimento da área, vão fazer o louvor? São capazes. Têm habilidade necessária, têm os dons e talentos. Tocam muito bem, executam muito bem, cantam muito bem. Precisa ter capacidade, primeira coisa. Segundo, não é só a capacidade que faz tocar aqui na frente. Não é só a capacidade que faz liderar uma classe de crianças, uma recepção, um jovem, algum ministério na igreja. Não é só a capacidade, mas é temer a Deus. Ser piedoso, piedosa. E gente que ama o Senhor, acima de tudo, que sente falta no seu coração. Sabe, você está em casa e fala assim, pô, tô doido que chega logo domingo. Ai, que Senhor, quero tanto ir para a igreja. Esse cântico hoje aqui, né? Eu não vou nem me importar com aqueles que estão perto. Eu quero adorar, simplesmente adorar.
Eu quero levantar minha mão e estar contigo. Meu maior desejo, Deus, é estar contigo. É poder de manhã acordar e escorregar pela cama, ajoelhar e falar assim, Deus, obrigado por essa noite. Ah, Senhor Deus, tantas bênçãos o Senhor tem feito. Me ajude nesse dia. Sabe, é desejo por Deus, é anseio por Deus. Não é uma coisa intelectual, simplesmente. É a gente amar o Senhor acima de tudo e de todos. O mais importante na minha vida não seria a minha esposa e nem as minhas filhas. É o próprio Deus, porque eu sei que elas estão com Deus. Porque se Deus um dia me tirá-las, Ele estará comigo e eu estarei com elas na eternidade. O conceito é maior, é Deus na nossa vida, é amar a Deus sobre todas as coisas. Como diz Jesus, e ao próximo como a ti mesmo. O mais importante é temer a Deus, é amar a Deus. Depois a gente se volta para o bem, odeia o mal. E assim a gente vai, que é o conselho de Jetro. 43 minutos. Eu falei que em 30 hoje. Ai, meu Jesus. Vou terminar. O versículo 24 diz que Moisés, ele atendeu o seu sogro. Moisés atendeu o seu sogro. A humildade, ela é oposta ao orgulho. Totalmente oposta ao orgulho. O orgulho diz assim, os orgulhosos não herdarão o reino dos céus. O orgulhoso é o próprio diabo. Ele foi orgulhoso, querendo ser acima de Deus. Ele queria ser mais que Deus. O orgulho é oposto à humildade. A gente tem o maior exemplo de todos, que é o próprio Cristo, que ele foi humilde até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo não foi orgulhoso, querendo ser igual a Deus, nem estar acima de Deus. Ele se rebaixou e falou assim, o que me importa é fazer isto daqui. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é aquele que nós devemos seguir. É a sabedoria que nós precisamos. É Jesus. Abra comigo lá Filipenses capítulo 2. Já chegando para o final. Filipenses capítulo 2. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Já chegou lá em Filipenses, até passou. Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses capítulo 2, página 1686. Depois fique com o seu texto aí que a gente vai para Colossenses. Primeiro a gente vai ler Filipenses, depois a gente vai ler Colossenses. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8. Acharam? Você que está em casa, achou também? Que bom. Vamos juntos? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso Cristo. Esse é o exemplo que nós temos que seguir. É a rota dele, é a trajetória dele, é o caminho dele. Colossenses capítulo 3, versículo 12, logo depois. Filipenses, Colossenses, já chegou lá. Capítulo 3, versículo 12. Acharam? Vamos juntos? 1693. Encontraram? Colossenses 3:12. Vamos lá? Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, tudo que Moisés teve. E mais do que Moisés, o que Cristo teve. Escutem, disse Jetro, disse Reuel. Mesma coisa eu estou falando para vocês. Escutem, revistam-se de bondade, de humildade, de mansidão. Voltem-se para Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar? Entregue seu coração ao Senhor nesse momento. Ore a Ele, se volte para Ele.
Obrigado, Jesus, por tua palavra pregada nesta manhã. Que ela tenha o efeito necessário para a nossa vida. Produza em nós a 30, 60, 100 por um. Que o nosso coração seja solo fértil. Que a nossa vida seja uma vida dominada pelo Senhor. Que nós saiamos daqui hoje ouvindo a tua palavra. Como disse Jetro, ouça o que eu vou te dizer. E que a gente ouça, que guarde no coração, que analise, que reflita e que vire comportamento e que redunde em glórias ao Senhor nesta terra, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.